Meu pai também é aqueles mineiro matuto, mineiro ignorante, sabe? Teve um dia que eu fui criado na roça, aí teve um dia que ele falou assim pra mim, você tem que conhecer a librina. Eu falei, o que é isso? Ele falou, a librina, você é burro. É a bezerra que nasceu. Vai lá conhecer a librina. Cheguei lá, falei, e aí, librina? Muito bom, hein, librina? Muito prazer. Aí eu falei, pai, o que é librina? Ele falou, você não conhece librina? Você é burro, besta? Você não sabe o que é librina? Eu falei, não sei o que é librina. Ele falou assim, de manhãzinha quando nasce fica branquinho assim, ó. Aquela librina. Eu falei, pai, não tem sentido isso. Meu pai é ignorante, no último grau, ignorante, assim, aquele tolerância menos 10, não é nem 0. Um dia eu cheguei em casa, anos 90, tava passando aquele filme Baby e o Porquinho. Falei, esse é o Baby e o Porquinho? Ele falou, não, é Baby o Pedreiro, que moleque burro. Ignorante, no último grau. Ele tava reformando a casa, descarregando os tijolos. Falei, esse tijolo é pra casa? Ele falou, não, é pra muralha da China, vai tomar no seu cu, moleque. Sim, eu sou acostumada com muito carinho, assim, desde criança, assim. Um dia ele chegou mamado em casa, entrou pro banheiro e... Minha mãe falou assim, você vomitou? Ele falou, não, espirrei a janta. Olha que desgraçado. Ignorante, ignorante. Sem educação, assim. E eu era um capeta também, tinha 11 anos, eu era um capeta, e lá em casa tinha uma água benta que vocês chamam de cinto. Então, meu pai, eu aprontava e ele me arrebentava. Aí, depois dessas ignorâncias todas, ele ainda tentava emplacar umas frases de efeito. Ele pegava correr e batia no chão, tipo, vai doer mais em mim do que em você. E a primeira vez que eu escutei essa frase, eu acreditei. Ele começou a me bater e essa frase ficou na minha cabeça, vai doer mais em mim do que em você. Vai doer mais em mim do que em você. E eu fiquei encarando ele assim, ó. Vai doer mais em mim do que em você. Ele me bateu meia hora, gente. Que velho resistente pra dor, viu? E já que vocês estão conhecendo a pessoa dócil que é meu pai, eu vou contar pra vocês, eu com 11 anos, como é que foi o dia que eu quebrei a mão dele. Graças a Deus eu tô vivo, tô aqui pra contar isso pra vocês. A gente tinha um Corsa, que a gente chamava de Corsa uma porta. Que bateram no lado dele assim, ele não abria a porta do passageiro. Aliás, não era só a porta do passageiro, era o retrovisor que era quebrado e o farol da frente não funcionava. O lado direito do carro não existia. É como se o carro tivesse dado um AVC, era desse jeito. E meu pai levava a gente todo dia para a escola, eu e meu primo. Era 2 capetas atrás, meu pai dirigindo um carro que não tinha uma porta. Então, assim, imagina a vida tranquila que era do meu pai. O meu pai, além de dirigir, dar seta, prestar atenção no trânsito, ele ainda tentava bater em mim e no meu primo atrás, ao mesmo tempo. Ele balizava o carro e balizava as cotoveladas aqui atrás. Aqui, molecada desgraçada. E era tão ruim na hora de estacionar o carro, porque ele parava, todo mundo sabia que a gente chegava. Por quê? Porque ele chegava, puxava o freio de mão, e aí meu pai pesava 110 quilos. Ele tinha que chegar o banco para frente, para a gente descer por trás dele. Então, toda vez que ele chegava o banco para frente, ele atolava a teta na buzina. Ele chegava... Juro para vocês, é verdade. Ele chegava, todo lugar que ele chegava, todo mundo sabia que a gente estava chegando. Ele chegava, aí ele dava uma buzinada com a teta. Todo mundo, ó, o Ari chegou atrás dos meninos, ó. Todo mundo já sabia. Gente, eu fiquei traumatizado com esse carro, com esse Corsa. Eu não consigo transar em carro até hoje. Os médicos chamam de ejaculação precoce. É incrível. Desculpa por essa. E aí, nesse dia, ele parou num lugar que era proibido estacionar. Ele chegou, deu uma buzinada com a teta. E aí, eu e meu primo foi descer. Ele tentou me dar umas... Ele parava, abria a porta, segurava aqui para chegar o banco para frente. Eu e meu primo passamos por trás. Nesse dia, ele estava puto demais. E ele foi falar assim, lá em casa a gente conversa. A hora que ele falou assim, eu desci do carro, eu vi que abriu o sinal na rua. Eu peguei a porta e... Blau! A mão dele estava aqui, ó.
Gente, a porta fechou com os dedos dele aqui, ó. A porta ficou com a franja. Ele falou, meu eu! Eu falei, o quê? Ele falou, meu eu! Eu falei, meu dedo? Meu Deus, o que é isso? Ele, meu eu! Não sabia que ele tinha falado. Só sei que hora... Ele parecia o Rocky Balboa. Eu falei, ah, Deus! Pra vocês terem uma ideia, a hora que ele voltou pra si, assim, ele me olhou com tanto ódio. Pra vocês imaginarem como é que era o olhar dele, é como se ele fosse o John Wick e eu era o cara que tinha matado o cachorro do John Wick. Eu fiquei igual o Fiuca, eu falei, desculpa. Sou criança branca hétero. Desculpa. Ele foi embora. Nesse dia na escola, eu despedi dos meus amigos. Mandei eles assinar meu uniforme. Que normalmente é no último dia, né? E pra mim era o último dia. Esse dia eu almocei 2 vezes, macarrão com salsicha, comi 2 vezes. Falei pra tia da merenda, falei assim, amanhã eu não vou vir porque vai morrer uma pessoa muito próxima de mim. Ela falou, quem? Eu falei, eu. Comi 2 vezes. Eu voltava pra cá de ônibus, eu dava sinal todo o ponto. Às vezes não descia ninguém, mas era só pra aproveitar a viagem. Sabe quando você vai morrer, você vai vendo as cores da vida, assim, fica tudo mais vivo, fica tudo mais bonito. Dava sinal, eu abria a porta e falava, nossa, uma árvore. Tava aproveitando, eu cheguei em casa, morrendo de medo, tava tremendo. Falei, preciso avisar minha mãe. Peguei o telefone aqui. Só quem é velho vai pegar essa referência. Falei, mãe. Ela falou, o quê? Falei, quebrei a mão do meu pai. Ela falou, o quê? Falei, quebrei a mão do meu pai. Ela falou, não acredito. Eu bati a porta do carro e quebrei a mão dele. Ela falou, calma, respira. Foi bom te conhecer. Aí chegou meu pai, mas a minha mãe. E eu lá, assim, meu cu passava nem 5G. Nem tinha na época, passava nem internet de escada. Chegou minha mãe e meu pai com aquela manopla do Thanos na mão. Falei, nossa, ele me dá uma gessada, eu tô fudido. Aí ele sentou no sofá e ficou quietinho. Aí minha mãe me chamou pra conversar. Falou assim, ó, por causa do que você fez com seu pai, por você não prestar atenção nas coisas, eu vou te castigar. Minha mãe pegou a cinta. E ela, blau, blau, começou a me bater. Só que assim, a mãe da gente chega uma idade que ela já não tem força. Chega um nível, uma idade nossa assim, que ela começa a bater e já não tem dor, você não fala nada. Você só fica assim, ai mãe. Nossa mãe, tá doendo demais. Nossa, a senhora me mata assim. E ela sim. E eu tava cagando. E eu olhava pro gesso do meu pai, olhava pra cinta batendo, pro gesso do meu pai, pra cinta batendo, e eu pensei, meu pai tinha razão. Doeu mais nele do que em mim. Muito obrigado, senhoras e senhores. Foi muito bom estar aqui.